No dia 18 de janeiro, o Comando Militar do Sudeste reverenciou a memória dos militares falecidos no terremoto do dia 12 de janeiro de 2010, durante o cumprimento de missão de estabilização de paz no Haiti. A solenidade foi marcada pela Canção do Exército, por um texto em tributo às vítimas, pelo toque de silêncio e pelas palavras do comandante militar do Sudeste. No ano de 2007, eu estive no Haiti, fui subcomandante do Batalhão Brasileiro de Força de Paz. De maio de 2007 a dezembro de 2007. Eu tenho certeza que informa aqui, deve haver militares que estiveram em diversos contingentes. Quem é que esteve no Haiti em algum contingente? Levanta a mão, por favor. Vamos ver se tem alguém em forma. Tem gente aqui no campo. Da Brigada Leve. Né? Ok? Então, possivelmente, alguém esteve no dia do terremoto? Aqui, ó. Tem gente que esteve no dia do terremoto. Então, em 2007, eu estive lá e a gente tinha recém-conquistado a Casa Azul. O que era a Casa Azul? A Casa Azul era uma casa de 3 andares, azul, né, que ficava debruçada numa rodovia, que era a Rodovia Nacional número 1, abria o prosseguimento para um bairro do Haiti que chama-se Tessoleiro, onde moram aproximadamente umas 250 mil pessoas, uma favela, como se fosse a favela da Maré. Então, o comandante anterior percebeu que a maioria dos ataques que eram feridos pelas gangues vinham daquela região que era uma região alta, uma favela plana, é uma região alta. E foi feita uma operação para poder conquistar aquela área e transformar aquilo num ponto forte. Então isso foi feito mais ou menos no começo do ano de 2007. Quando nós chegamos, em maio, a gente teve que consolidar a conquista de Tessoleiro. Então eu estive muitas e muitas vezes, e muitos militares estiveram muitas e muitas vezes guardando a Casa Azul. Era um ponto forte nosso, era um ponto de radiação de patrulha. Em 2010, houve o terremoto. O comandante da tropa era o falecido general Bernardo, que faleceu depois, era o coronel, comandante da tropa no Haiti. O terremoto aconteceu às 16h53, exatamente. Um terremoto, ele dura de 1 a 2 minutos. Né? Não se sabe exatamente, eu procurei em todos os textos que eu vi, não se sabe exatamente quanto tempo durou o terremoto. Se sabe que em 35 segundos se estima que 100 mil casas foram destruídas, inclusive o Palácio do Governo. Né? O pessoal que estava na base, graças a Deus, só o que foi destruído foi as instalações, algumas instalações de alvenaria, uma ou outra coisa, mas a maioria das instalações eram móveis. Nada foi destruído. O pessoal sentiu o tremor, obviamente. E perceberam que a coisa era grave quando começou a chegar gente na base. Estima-se que no terremoto tenham morrido de 230 mil a 300 mil pessoas. O Haiti é um país de 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas a menos que a cidade de São Paulo. Mas esses 10 milhões de pessoas, 60% vivem abaixo da linha de pobreza. E 50% vivem com menos de $1 por dia. Imaginem o que é $1 por dia. $1 é 5,50, mais ou menos. Vamos dar uma aproximada aqui. Vive com isso por dia. É um país miserável. Tá? De 2003 até 2007, nós combatemos o Haiti. Inclusive o meu contingente. Nós combatemos, trocamos tiro, recebemos tiro. A tropa foi primorosa para poder garantir um ambiente seguro e estável. De 2007 até 2010, o Haiti estava melhorando em termos de segurança. Em 2010 veio o terremoto e virou uma missão humanitária. A gente não pode esquecer os militares que morreram lá no solo do Haiti. Não podemos esquecer. Morreram 21 brasileiros, inclusive uma famosa, que era uma médica, chama Zilda Ares. Ela estava lá numa ação humanitária. Ela morreu numa igreja. Ela estava dentro da igreja, a igreja caiu. Inexplicavelmente, essa igreja foi toda destruída. Era uma igreja bonita, ficava no bairro de Belém, também conhecido. A cruz da igreja ficou intacta. A cruz da igreja
virou um ponto de visitação de peregrinação. Ela não foi destruída. Tudo caiu, mas a cruz da igreja ficou. Desses 18 militares, foram 3 civis, 21, 3 civis, 18 militares que morreram, 13 eram do comando militar do Sudeste. Foram livres dos homens. E 10 eram do 5º bispo. Estavam supostamente na casa dele. Então, isso tem que ser marcado, isso tem que ser reverenciado. E teve uma cerimônia, esses militares foram recebidos aqui pelo presidente da República, na base aérea do Brasil. Foram feitas diversas homenagens. Eu, na época, estava comandando a Escola Preparatória de Cadetes, ajudei a receber e prestar honras fúnebres a um coronel que depois foi promovido. Todos eles foram promovidos um posto acima. Então, esse coronel foi promovido a general na reserva, o coronel Zanin, foi enterrado em Campinas, foi cremado em Campinas. Então, é uma história que não pode passar despercebida, porque é a história que bate com aquilo que a gente faz no dia a dia. Hoje, no dia de hoje, nesses últimos dias, a gente está vivendo uma espécie de terremoto no Brasil, que é um terremoto de outra origem, um terremoto político. Um terremoto político que não causou nenhuma vítima fatal, mas causa feridas, causa mortes. Primeiro, porque é movido pelo ambiente virtual que não tem freio. E todos nós hoje somos escravos do ambiente virtual. Todos nós frequentamos redes sociais, todos nós somos hiperinformados por diversos grupos que a gente frequenta, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo. E para essa avalanche de coisas, para informação, para o excesso de informação, só tem um remédio, um antídoto, que é mais informação. Não é pouca informação, não é mais informação. É se informar com qualidade, é buscar fontes fidedignas. Isso é. Então, essa violência, essa intolerância, essa incoerência, esse desrespeito tem nos atacado. Esse terremoto não está matando gente. Esse terremoto está tentando matar a nossa coesão, está tentando matar a nossa hierarquia e disciplina, está tentando matar o nosso profissionalismo, o respeito que a gente tem, o orgulho que a gente tem de vestir essa farda. Isso é que esse terremoto está tentando matar. E não vai conseguir. Porque quando eu olho aqui para a minha tropa, que é uma representação dos 18 mil militares do Comando Militar do Sudeste, eu só consigo sentir orgulho, eu só consigo sentir confiança. E eu fico sempre pedindo a Deus que me dê força para estar à altura da tropa que eu comando. Porque essa tropa que eu comando foi uma das tropas ao longo da história que mais cedeu vidas humanas em defesa do nosso amado Brasil. Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado. A política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. É não ter corrente. Isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa exercer o seu direito, ter sua opinião. Ele pode ter, mas ele não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular. Porque se as pessoas tivessem certeza de que iriam para aquela missão, que tinha risco de vida, como o pessoal falava, olha, tem risco de vida, como tem vários companheiros aqui que passaram por outras missões com risco de vida. Não é qualquer um que vai para isso, não. Não é qualquer um que topa essa coisa, não. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. O que pese o turbilhão, os terremotos, os tsunamis, nós vamos continuar íntegros, coesos, respeitosos e garantindo a nossa democracia.
democracia pressupõe liberdades, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, alternância do poder. Alternância do poder, é o voto. E quando a gente vota, tem que respeitar os resultados da urna. Não interessa. Tem que respeitar. É isso que se faz. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não goste. Nem sempre a gente gosta. Nem sempre é o que a gente queria. Não interessa. Né? Esse é o papel de quem é instituição de Estado e instituição que respeita os valores da pátria. Somos de Estado. Encerrando a formatura, a tropa desfilou em homenagem aos heróis tombados.